Gálatas, eu fiquei muito na dúvida se eu começaria por ele ou Tessalonicenses, porque eles são muito próximos. E como eu trouxe ontem, próximos na questão do tempo de escrita. E como eu trouxe ontem, é, e acredito que foi muito impactante para quem esteve aqui ontem, né? O livro de Tessalonicenses, acredito que a gente acertou, até pela pegada, né, do livro de Gálatas ser totalmente diferente da pegada de Tessalonicenses, né? Um livro que era mais de encorajamento, um livro que era, pelo menos foi como eu saí daqui ontem, muito quebrantado, né? Não sei como é que foi a experiência de vocês com o livro ontem. E hoje a gente se depara com um livro que vem justamente combater os nossos princípios judaizantes atuais, o nosso entendimento de que somente é crente aquele que está em determinada atitude, determinado rótulo de crente, né? Ou somente ele que eu estou usando a palavra crente, irmãos, mas para que você entenda a palavra lá judeu, né? Ou próximo de Deus, ou próximo a Cristo, que é o que Paulo vem combatendo nessa carta, né? Ele já começa a carta com um tom bem mais áspero mesmo, e é para que vocês entendam que aqui nós estamos vendo um amadurecimento de um homem também no lidar com as pessoas. A gente entende, a gente já leu lá atrás como foi Paulo em relação a discipulado, né? Como foi Paulo em relação a João Marcos. E aqui nós vemos ele de novo sendo bastante duro, né? Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daqueles que o chamou para si por meio da graça em Cristo. Eu vejo como pai, né? Que vê o filho fazer algo errado e já vai de forma ríspida, né? E ele vai meio que quebrando esse relacionamento com o filho, com as palavras, né? De forma muito dura, áspera. Ele não tem aquele traquejo ainda, que ele vai exercer bastante nas outras cartas, que ele começa elogiando, depois ele pau. E vocês vão perceber essa diferença com o passar dos anos e com o passar, né? E como é normal, com a repetição, ele vai aprendendo com os erros deles. Então, assim, por isso a didática de nós lermos as cartas de Paulo na ordem cronológica de quando elas foram feitas, para que vocês vão percebendo esse homem também sendo forjado na liderança. E aqui ele traz: vocês estão seguindo o caminho diferente de que me fez passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Acaso estou tentando conquistar a aprovação de pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar pessoas, não seria servo de Cristo. É um Paulo dizendo aqui que ele não está atrás de like, ele não está atrás de engajamento, ele não está atrás de visualizações nas suas postagens, ele não está atrás de muita gente seguindo ele de forma superficial, muita gente que é multidão, que você não sabe nem quem é, aquela massa uniforme, que você não consegue identificar nada, que ao mesmo momento está lhe apoiando, ao mesmo momento está te cancelando. Ele não está interessado nisso. Ele está interessado que a sua mensagem seja transferida de forma cristalina, da forma que ele está sendo usado por Deus. E ele fala, por que isso? E ele começa a relatar como foi a conversão dele. Quando ele fala, quando eu fui convertido, eu não fui buscar nenhum homem para me explicar a minha conversão. Eu não fui buscar nenhuma referência na terra. Eu sabia que era do céu. E ele fala aqui, ó, quando isso aconteceu, não consultei nenhum ser humano. Tampouco fui a Jerusalém para pedir conselhos daqueles que eram apóstolos antes de mim. Ele já se intitula apóstolo aqui. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Então, passados 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago. E olha a vírgula de Paulo. Irmão de Cristo. Afirmo diante de Deus e que lhes escrevo não é mentira. Depois disso, fui para a Síria, instalei as igrejas em Cristo na Judéia. Sabiam apenas que as pessoas diziam: olha, não é Saulo aquele que nos perseguia
e agora é Paulo e anuncia a mesma fé que antes tentava destruir, e louvavam a Deus pela minha vida. E ele continua: reuni-me em particular com os líderes da igreja e compartilhei com ele as boas novas que tem anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. Nós lemos lá em Atos que, depois de um tempo, Paulo volta para Jerusalém, ele briga com Barnabé e volta para Jerusalém. Só que quando ele volta para Jerusalém, ele já está no coração, ele já está impelido pelo Espírito Santo para que Jerusalém fosse algo que o caputasse para Roma. E nós vemos que Tiago está ainda preso a essas raízes judaizantes que Paulo contesta aqui em Gálatas. Tiago, o líder da igreja em Jerusalém. Tiago, o irmão de Cristo. Tiago, um daqueles irmãos, certamente, que não reconheciam Cristo, que era o contrário a Cristo, que não aceitavam a Cristo como Messias, porque estavam presos às raízes judaizantes. Porque nós sabemos que Cristo teve problemas com seus irmãos. Nós sabemos que muitos deles não aceitavam a questão de Cristo. Porque imagine você tendo um sermão mais novo dizendo, não, agora eu sou o Messias. Eu sei que eu estou falando aqui para vocês é polêmico, mas existem correntes que pregam isso. E eu não vou entrar, eu vou colocar os vídeos que acredito que seja melhor, né, de pastores mais renomados que eu, que falam sobre isso. E Paulo diz aqui, Tiago, irmão de Cristo. Mas o que ele quer mostrar aqui para nós, nesse início da carta, que essas raízes judaizantes é difícil de tirar do seu corpo, é difícil de tirar do seu coração. Coisas que são colocadas em nossas vidas, da igreja, essa religiosidade que muitas vezes não ajuda em nada, ela continua contigo até o final da sua vida. E foi essas raízes judaizantes que quando Paulo volta para Jerusalém e vai a Tiago, e Tiago fala com ele lá em Atos, Paulo, beleza, você voltou, você está aqui conosco, você quer pegar aqui em Jerusalém, mas eu preciso que você vá ao templo e você mostre que você ainda rege ou respeita os princípios judaicos. Vá lá para o templo e fique lá 7 dias, raspe a cabeça, fique em jejum. E nesse interim, os judeus de Jerusalém veem Paulo fazendo o cerimonial junto com outros homens e acusam Paulo de estar levando um homem que não poderia estar ali naquele tempo. E aí Paulo é preso e vai ser levado para os julgamentos. Então, vocês conseguem ver o intercalar da história, algumas origens que você pega assim um fio e você, poxa, por que isso aconteceu? Aí Paulo vem tecendo aqui, te mostrando nas cartas, e fica muito claro quando você lê, logo assim na sequência de Atos, o que acontecia e o que foi movido. Tiago era ruim? Não. Tiago estava querendo proteger Paulo? Sim, porque estava em Jerusalém, no epicentro ali dos problemas, das perseguições. Paulo vinha de um fariseuato, ele tinha um alto grau de estudo das leis judaicas. Só que esse mesmo cara que matava pela lei, esse mesmo Paulo que matava cristãos pelo descumprimento da lei, começa uma das suas primeiras cartas falando que a lei de nada vale se nós não confiarmos na fé em Cristo. E é o que nós vamos ler a partir de agora na carta de Gálatas. É um Paulo dizendo, eu fui convertido e eu sei que a lei, por si só, de nada resolve. A religião, por si só, de nada adianta. E ele continua. Quanto aos líderes, não tiveram que acrescentar nada àquilo que eu pregava. Ao contrário, viram que via em mim confiada responsabilidade superior para anunciar as boas novas a todos, gentios ou judeus. Assim como Pedro tinha sido confiado a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meio de mim para os gentios. O filmezinho mostrou que eram gentios, né? Aquele pessoal que não era judeu, mas que acreditava em Jesus e não queria fazer os preceitos da lei, não queriam ficar sem comer camarão, não queriam ficar sem a questão da circuncisão, não queriam estarem presos às 613 leis
que tem lá em Levíticos, porque Jesus veio e pagou tudo isso. E nós hoje não assim o fazemos por causa de Cristo. Nós, cristãos, não seguimos esses preceitos judaizantes que estão lá em Levíticos, lá nos 5 livros do início do Antigo Testamento, porque homens como Paulo disseram: eu não preciso ter marcas no corpo para mostrar que eu sou cristão. Eu preciso agir e ter fé em Deus. Eu não preciso estar de gravata, eu não preciso estar de coque, eu não preciso estar de saia, eu não preciso não me depilar, eu não preciso, etc. Ter a barba feita. Não é isso que me caracteriza cristão. Não é o que está no meu exterior. É o que sai de mim que me torna cristão para com o outro. E ele continua: de fato, Tiago, Pedro e cita João eram colunas da igreja e reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles, Pedro, João e Tiago, me incentivaram a dar continuidade à pregação a gentios, enquanto eles prosseguiriam com o trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que fiz com dedicação. E aí ele começa a relatar uma situação específica em que Pedro muda o seu modo de agir quando está na presença de outras pessoas judias. Pedro estava almoçando ali, comendo com gentios, aí chega Tiago. Pedro levanta da mesa: opa, Tiago, tudo bom? Como se estivesse desfazendo da galera que estava ali com ele. E ele vai e ele fala, né? Quando vi que não estava seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você, que é judeu de nascimento, vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento, e não pecadores como judeus que consideram gentios. No entanto, sabemos que uma pessoa declarada justa diante de Deus pela fé em Cristo Jesus e não pela obediência à lei. Irmãos, se tem que sair algo da sua mente hoje, internalizado, do que está no vídeo, do que o pastor Hernandes Dias Lopes falou, do que nós estamos lendo hoje aqui, é que a lei, só pela lei, de nada basta. No entanto, sabemos que uma pessoa declarada justa diante de Deus, não pela obediência à lei. Cremos que Jesus Cristo, para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não por obedecermos à lei. Pois ninguém é declarado diante de Deus pela obediência da lei. Mas, se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? Se você fala que por não ter uma lei, eu não sou culpado por pecar, é isso que Paulo está dizendo aqui. Você está se enganando, você está sendo ingênuo. Se eu não tenho um radar, eu vou andar a 200 km por hora com o meu carro? É eu não assumir a minha responsabilidade como homem, como mulher. E ele continua: pois quando procurei viver por meio da lei, a lei me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois, se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer e pagar por todas as leis que nos obrigavam a fazer. E, gente, leis, eu trago aqui, não é só circuncisão. Estaríamos hoje ainda matando animais, cortando cabeça de pombos, fazendo sacrifícios, aspergindo sangue em nossa casa. É isso que Paulo está dizendo aqui a nós, nessa carta. Deixe eu perguntar apenas uma coisa a vocês. Vocês receberam o Espírito Santo porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Volto a perguntar: acaso aqueles que lhe deu o Espírito realizou milagre entre vocês, agiu porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem dele? Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados, com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. É isso que quero dizer. A lei veio 430 anos depois de Abraão. A lei vem com Moisés.
quando eles saem do Egito. Quem leu conosco aqui o livro de Êxodo entende que a lei era justamente esse regimento de regras para que o povo não se matasse, para que o povo prosperasse e conseguisse chegar na Terra Prometida. Eram leis básicas de higiene, saúde, de convivência entre eles. E ele continua. Qual, então, é o propósito da lei? A lei foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas os seus pecados, mas a lei deveria durar apenas até a vinda de Cristo. Por meio dos anjos, a lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo e Deus é um só. Helder, por que você fica falando o tempo todo lei, 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 lei? Não faz sentido nenhum para mim você falar de lei, Helder. Eu não sigo isso. Eu não nasci com essa lei. Mas entenda, para quem Paulo está escrevendo aqui? É para aquele gentio que tinha o entendimento que para ele estar próximo de Deus, ele precisaria cumprir todos aqueles ritos, não comer carne de porco, guardar o sábado, fazer os sacrifícios, não ter contato com outras pessoas que não fossem da sua própria fé, casar com mulheres judias. E aqui é Paulo trazendo justamente ao contrário, e favorecendo e mostrando a eles que a boa nova que Cristo trouxe não era que somente era para os judeus, era para todo o mundo. Como Paulo poderia pregar essa mesma palavra por todo o mundo, obrigando ou dizendo não, para aceitar a Cristo, precisa fazer uma fila aqui, e eu vou pegar as condições que eu tenho aqui de uma faca e vou cortar o prepúcio de cada um aqui, de vocês. E vou deixar vocês aqui 3 dias sangrando, até cicatrizar. As Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Cristo. Apenas pela fé em Cristo. E ele continua. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião. Olha o paralelo que eu trouxe com a questão do Êxodo lá. A lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. A lei nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Porque Jesus colocou uma lei superior, uma lei magna. Ame ao próximo como a si mesmo. Se eu entendo como eu tenho que agir na forma horizontal com aquelas pessoas que estão ao meu redor, eu não preciso de uma lei que me diga como agir. Eu não preciso de uma lei que me diga como fazer, como restituir alguém se meu boi matar o outro, como restituir alguém se meu filho matar um terceiro, como fazer com uma mulher que foi adúltera, como fazer com alguém que está aumentando a fronteira dele, ou aumentando a cerca dele diante da minha. Vocês estão conseguindo entender o que Paulo está trazendo aqui de profundidade para nós, nessa carta de Gálatas? Até que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Ele continua. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos, supostos deuses que, na verdade, nem existiam. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece. Olha que frase impactante. Por que desejam voltar atrás e tornar-se escravos frágeis? Nós lemos sobre isso ontem. A nossa missão aqui é apresentar a quem nós queremos a Deus, mas depende dele querer ter relacionamento com Deus para que Deus assim o conheça. Você não consegue pegar pela garganta de seu filho, seu marido, sua esposa e dizer, você vai ter relacionamento com Deus. Não, mas a nossa missão e a nossa função é aplanar o caminho, abrir o caminho, acender as luzes, tentar deixar os montes mais planos para que essa pessoa chegue a Cristo e Cristo faça a mudança na vida dela, emocional, espiritual e física. Continuo. Mais 2 minutos, pessoal. E ele traz a referência aqui da liberdade em Cristo. Nós já somos livres, não somos escravos. Não precisamos ficar preocupados com aquilo que vai vir para com o outro. Porque Paulo aqui está se pregando que todos modelariam ele e todos fariam igual a ele, amando ao outro como a si mesmo. Seria a utopia. E é como nós precisamos agir. É a metanoia exigida da Bíblia para nós, a mudança de comportamento. Prestem atenção.
Eu, Paulo, lhes digo, se vocês deixarem de ser circuncidados, Cristo nada lhes servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixar ser circuncidado deve obedecer à lei. Pois se você procura se tornar justo diante de Deus, pelo cumprimento da lei apenas, já foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Paulo é muito duro. Confio que o Senhor os guardará por crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja quem for, será julgado. Se eu não pregar salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses justos os perturbam e deveriam se castrar a si mesmos. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. E não usem a sua liberdade apenas para satisfazer os seus próprios desejos. É Paulo dizendo: vocês já têm uma lei magna, vocês já têm uma lei superior a qualquer outra. Ame o próximo a si mesmo. E quando você ama o próximo a si mesmo, você respeita a liberdade do outro. Você não age de forma corrupta. E ele fala aqui para nós, 5:13, não usem a sua liberdade para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem a sua liberdade para servir uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida em um único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. E Paulo finaliza dizendo: não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa colhe aquilo que semeia. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá da natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito Santo, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não se cansem de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. É isso que Paulo, meus irmãos, traz na sua segunda carta. Toda a emoção, todo o... Eu vejo caneta, eu vejo sangue naquela caneta.